Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar aí sobre enzimas de restrição, dando um acréscimo aí à nossa aula sobre dogma central, que essa aqui está intimamente ligada ao dogma central. Então, vamos lá. Então, o que são as enzimas de restrição? As enzimas de restrição, elas são conhecidas aí como tesouras moleculares, né, de uma forma bem simples. Então, elas têm a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos e elas vão ser então fundamentais para fazer a manipulação dos genes, né, desse DNA em laboratório. Descobertas elas inicialmente em bactérias, né? Descobrimos elas inicialmente em bactérias, perdão. Essas enzimas elas são usadas aí pelas células bacterianas como uma defesa natural contra vírus, né? Vírus que atingem bactérias, fazendo aí o corte do DNA desse vírus invasor. E esse mesmo mecanismo, né? Ele foi adaptado para ser utilizado na biotecnologia. Elas funcionam, então, de forma que elas reconhecem as sequências específicas do DNA, que são conhecidas como sequências palindrômicas, né? Um exemplo da sequência de sequências palindrômicas é a GAA-TTC, que é reconhecida pela enzima ECORI, ou ECORI, né? ECORI, como, eu não sei qual que é a forma mais comum de falar, então. O GAA-TTC, ela é palindrômica porque o conceito de palíndromo, né, o que é de frente para trás, de trás para frente, é lido da mesma forma. E no caso do GAA-TTC, apesar de ele não ser aqui, né, essa fala exatamente não parecer que ele é lido da mesma forma, na fita reversa do DNA, né, então a fita complementar, do um lado que você tem o GAA-TTC, do lado oposto, quando você for ler no sentido 3 para 5, 3 linhas, 5 linhas, a leitura também será GAA-TTC, porque são o trecho correspondente a esse trecho. Numa fita, o trecho do lado oposto vai ser igual. Então, é uma sequência palindrômica que vai ser aí reconhecida pela enzima ECORI. Então, é uma característica específica, né, da ECORI. Cada enzima vai reconhecer apenas uma sequência, né? Então, cada enzima de restrição vai ter o reconhecimento de uma sequência diferente, o que vai permitir cortes muito precisos, né? Então, a partir do momento que a gente precisa de um corte numa sequência exata, a gente tendo conhecimento de qual é a enzima que faz o reconhecimento daquele trecho, a gente pode usá-la para fazer esse corte especificamente. E aí, só para acrescentar mais uma informação aqui sobre a ECORI, ela também, por ter né, essa sequência palindrômica específica que ela se liga, né, que ela faz a leitura e se conecta, ela já acrescento aqui uma informação que eu vou explicar posteriormente, de que ela realiza corte em extremidades pegajosas. E pela especificidade dela, ela tem um uso muito comum, é uma ferramenta bastante utilizada em experimentos de clonagem e de engenharia genética. Então, agora a gente falar sobre as classificações, para fazer um pouquinho mais sentido que eu acabei de falar no slide anterior. A classificação das enzimas de restrição, a gente pode classificar elas com base
como elas realizam o corte em relação à sequência de reconhecimento delas. Então, algumas vão fazer o corte dentro da sequência específica, outras vão fazer um corte próximo a essa sequência, e também vão ter aquelas que fazem um corte mais distante da sequência que foi reconhecida. E justamente por haver essas três classificações, a variedade de opções é mais ampla, o que também possibilita uma manipulação mais versátil aí, né, da parte genética no uso dessas enzimas de restrição. A gente vai citar aqui dois tipos de corte, que são os cortes cósmicos, que são retos, então eles são lineares, né, é literalmente reto, um corte de uma linha, que vai gerar extremidades que eles chamam de cegas, como cortar uma folha de papel no meio mesmo. E também vão ter os cortes em extremidades pegajosas, que vão ser os que geram extremidades com bases não pareadas, que podem se ligar às outras extremidades complementares. E aí a gente vai falar também aqui sobre algumas aplicações das enzimas de restrição. A gente vai ter engenharia genética, então construção de DNA recombinante, organismos geneticamente modificados, que vai ser uma das ferramentas para fazer essas modificações de DNA, já que ela faz cortes, né? A gente também vai ter o diagnóstico molecular aí como uma aplicação, que vai utilizar elas para identificar mutação genética e fazer esse diagnóstico de doenças. E também o mapeamento genético, né? Então ela vai permitir que a gente construa mapas desses códigos genéticos, encontre localização de genes específicos nos cromossomos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula extra, né? Agregando aí uma coisinha que também tem uma relação direta aí com a parte do dogma central. O conhecimento sobre o dogma central é importante para entender o funcionamento das enzimas de restrição. E isso, até a próxima aula, gente.